Bem-vindos ao nosso programa Diálogo à Tarde na TVS. Está em Forja a criação do Observatório em São Tomé e Príncipe, no quadro de uma parceria entre a CEP, a Associação dos Jornalistas de São Tomé e Príncipe, a FONG-STP e a CESA, se é que se pode, portanto, dizer isto. E para falar, portanto, justamente deste projeto, tenho aqui nos estúdios Ana Filipe Oliveira, da ACEP, em representação da ACEP, Associação para a Cooperação entre os Povos. Depois tenho Carlos Sangerman, do Centro de Estudos sobre a África da Universidade de Lisboa. São com essas duas personalidades que eu vou conversar nos próximos minutos. Os telespectadores poderão participar também do programa, telefonando para os números que vão aparecer aí no vosso ecrã e também depois direi posteriormente, e fazerem, portanto, perguntas aqui aos nossos convidados ou, eventualmente, acrescentar algo. Bem, começaria justamente cumprimentar-vos dois. Sejam bem-vindos. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Exato. Começaria por Ana Filipe Oliveira. Como é que falar um pouco do percurso desta parceria entre a CEP, FONG-STP, a Associação dos Jornalistas São Tomense e o Centro de Estudos sobre a África da Universidade de Lisboa? Bem, muito obrigada. Só uma pequena retificação, este projeto integra não só a Associação para a Cooperação entre os Povos, mas também a Federação das ONGs em São Tomé e Príncipe, a Associação de Jornalistas santomenses e a Associação Santomense de Mulheres Juristas. Das Mulheres Juristas. A criação, exatamente. A criação do Observatório, para essa criação do Observatório, contamos com a consultoria do CESA e do professor Carlos Sangerman. Nós não podemos falar deste observatório sem recuar pelo menos uma década, em que nós começámos um trabalho com a Federação das ONGs em São Tomé e Príncipe, cujo ponto de partida foi precisamente o reforço da própria FONG-STP, da Federação das ONGs em São Tomé e Príncipe. Num primeiro momento, como ponto de partida, houve aqui, de facto, um reforço não só da infraestrutura, a criação de uma infraestrutura física para a FONG, mas também a capacitação em termos de influência política, comunicação, advocacia, portanto, estas várias componentes. Mais tarde integramos outras organizações, sentimos essa necessidade de integrar também na parceria outras organizações da sociedade civil, e aí surge a Associação de Jornalistas Santomenses, a Associação de Mulheres Juristas. Um pouco mais tarde, em 2013, foi criada a Rede de Sociedade Civil para a Boa Governação, que já deve ter também ouvido falar, assim como os telespectadores, que no fundo reúne um conjunto de organizações da sociedade civil santomenses para fazer monitoria de políticas aqui em São Tomé e Príncipe. Portanto, foi um primeiro momento, uma primeira tentativa, um primeiro exercício de monitoria de políticas públicas em São Tomé e Príncipe. E já foram realizados várias investigações, vários relatórios, nomeadamente na monitoria do Orçamento Geral do Estado, na monitoria, por exemplo, dos fluxos de ajuda internacional que São Tomé tem recebido. E, portanto, só para terminar esta primeira parte sobre essa evolução, em 2019, aprofundámos esse trabalho em rede com a criação de 3 outras redes mais focadas nos direitos humanos. E aí surgiu a rede das mulheres, a rede de jornalistas e a rede das crianças e juventude. Portanto, para trabalhar um pouco mais essa dimensão. Mas, de facto, ainda não tínhamos entrado a fundo ou aprofundado a monitoria também de direitos. E foi aí que surgiu esta hipótese neste novo projeto que nós temos em curso neste momento, que é apoiado pela União Europeia e também pela Cooperação Portuguesa, de integrar, de começar um primeiro exercício para a concepção de um Observatório de Direitos Humanos. Exato. Sendo consultor, Carlos Sangerman, recordo que nasceu em 1949, em Lisboa, não é? É verdade. E, portanto, também viveu na República Democrática de Congo
e na República da Guiné-Bissau, é licenciado em Economia, doutorado em Estudos Africanos e foi técnico superior do Instituto Nacional de Estatística Português e investigador e professor da Universidade de Lisboa e na Universidade de Aveiro até 2014. É verdade. Exato. Bem, então, que dados vai-se obter aqui em São Tomé? Sendo que este trabalho que vai ser feito incide justamente em questões de natureza económica, social, se quisermos, não comparativamente aos direitos políticos, né? São direitos Mais cívicos. mais cívicos. Então, portanto, podia elucidar aqui os nossos telespectadores sobre isto? Sim, com certeza. Boa tarde, antes de mais. Obrigado pelo convite para vir à televisão São Tomense. Eu realmente, aquilo que tenho feito é alguma investigação aplicada sobre direitos humanos e também sobre outras áreas, sobre a pobreza, a desigualdade, a exclusão social. Ao longo da minha vida fui fazendo investigação em várias áreas, mas sempre dentro dessa linha das áreas sociais. Aqui, há uns anos, portanto em 2014, fui convidado, o meu centro de investigação foi convidado pela ACEP para estabelecermos uma parceria para darmos apoio científico à construção precisamente de um observatório, né, na Guiné-Bissau. E, a partir daí, o trabalho que eu tenho feito sobre direitos humanos incide nesse observatório. Há uma distinção que referiu, que é, uma coisa são os direitos humanos políticos, mais cívicos e mais políticos, não é? Outra coisa são os direitos que se chamam direitos económicos, sociais e culturais, não é? Durante muito tempo só se chamaram de direitos económicos e sociais, depois os culturais foram acrescentados. Digamos assim, ao longo desde que a Declaração dos Direitos do Homem foi aprovada, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, houve várias gerações de direitos, não é? Essas gerações de direitos começaram pelos direitos mais políticos e depois foram-se acrescentando, foram-se alargando, não é? Sendo que o último são os direitos que nem estão ainda aqui neste observatório, que são os direitos sobre os chamados direitos do ambiente sustentável, não é? Que, como é fácil de imaginar, em 1948 não era propriamente uma grande preocupação, mas que, pouco a pouco, desde dessa data, se foram tornando uma questão central para os países no seu conjunto, não é? E hoje essa questão dos direitos do ambiente sustentável coloca-se com maior acuidade. Sim, sem qualquer dúvida. Há duas grandes áreas que se colocam hoje com muita acuidade e que, quando a Declaração dos Direitos do Homem, quando a Carta Africana dos Direitos dos Povos, quando os Objetivos do Milénio foram pouco a pouco acrescentando áreas. Uma é a área da igualdade de género e a outra é a área do ambiente. O que nós vamos aqui começar é um observatório que, a partir da experiência daquilo que foi a Guiné-Bissau, tem duas linhas fundamentais. Primeira é assente em dados, em informação recolhida, junto das famílias e junto das instituições, das escolas, dos centros de saúde, dos tribunais, dos hospitais. O observatório é sempre apoiado, é sempre assente em informação recolhida. Segundo, é recolhida em no vosso caso, em todos os distritos e na região autónoma do Príncipe. Ou seja, não se monta um observatório destes só em parte de um país, não é? Eu tenho que apanhar tudo. Repare que isto não tira de maneira nenhuma espaço para a existência de
um acompanhamento, uma monitorização de direitos humanos mais políticos, não é? Isso é outra área dos direitos humanos. Posso mostrar que na Guiné-Bissau estas duas áreas de direitos deram origem a dois relatórios. O primeiro é este, que é o relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, resistir ao autoritarismo e reviver Cabral, que é um relatório sobre os direitos políticos. Este é feito por ONGs que tratam especificamente deste tipo de direitos e não são normalmente integrados num observatório. Né? Podiam ser numa noção de observatório mais geral, mas não se faz isso. O que se faz é produzir igualmente publicações em que apanha, no caso deste, apanha áreas da educação, da saúde, da habitação, da qualidade da água, da energia, da justiça e neste, concretamente, também apanha a igualdade de género. Também já houve outro, este é o quarto volume deste projeto de observatório na Guiné-Bissau, já apanha, já houve o volume onde também se procurou perceber a qualidade da alimentação das famílias. No caso concreto de São Tomé e Príncipe, com essas duas vertentes a que se referiu anteriormente, quando é que o Observatório começará a sua implementação? Ora bem, o Observatório que diz respeito a esta publicação, ou seja, o Observatório dos Direitos Económicos e Sociais, na realidade já começou, porque a minha vinda cá é precisamente para dar formação aos inquiridores e organizar o que vai ser o questionário que esses inquiridores se vão dirigir a uma amostra das famílias para fazer recolha de dados. Os inquiridores vão estar envolvidos? Não são muitos. São à roda de 10. 10 inquiridores? À roda de 10, para não é os preciso 6 mais. distritos e a região autónoma do Príncipe? Sim. Não é preciso mais. Eu sempre preferi ter inquiridores bem preparados e que pudessem ser acompanhados de muito perto do que inquiridores que hoje fazem inquéritos, amanhã fazem outra coisa qualquer diferente. Eu prefiro ter pessoas que vão acompanhando o Observatório ao longo dos anos e que ganham experiência na recolha das informações. E para isso é melhor ter poucas pessoas, naturais e residentes nos vários distritos e na Ilha do Príncipe, e que depois, se for necessário fazer inquéritos com amostras maiores para áreas em que eles não dominem, eles arranjarão outras pessoas. Mas estes 10 são os inquiridores que têm uma formação mais consistente, que podem esclarecer todas as dúvidas que quiserem comigo ou com o coordenador, que é da FONG, não é? E que ficam com uma capacidade de recolher informação que é muitíssimo boa, a avaliar pela experiência que foi na Guiné-Bissau. Bem, e, portanto, esta formação dos inquiridores, portanto, já começou... Começou a semana passada e continua esta semana. Continua esta semana. E para quando é que se prevê a sua conclusão? Não, eles vão para o terreno para o mês que vem. Eles no mês que vem vão fazer os inquéritos todos. E quanto tempo durará o inquérito? Não dura muito. Depende do número de inquéritos que cada inquiridor faz, não é? Será ao longo de todo o mês de maio. Ao longo do mês de maio, eles vão fazer os inquéritos. Depois, os inquéritos são vistos criticamente pelo coordenador. Se houver necessidade de correções, eles voltam às famílias, até que se chegue a inquéritos preenchidos com credibilidade e com confiança. E só aí é que são apurados. Está a ver?
depois passar por essa triagem. É um processo com uma triagem, com um controle, de forma a que as informações que lá fiquem escritas sejam de confiança. Exato. E depois, qual é o impacto que se prevê, portanto, deste inquérito? Bom, repare, o impacto depois depende da estrutura, do que eu chamo a estrutura da governação alargada. Não é? Ou seja, o sistema democrático tem, basicamente, os órgãos de governação eleitos e depois tem a administração, que não é eleita, é nomeada, e depois tem um conjunto de atores sociais que vão desde os sindicatos até às ONGs, que não são eleitos, não são nomeados, mas têm uma ação muito concreta social. Ora, é dirigida a todo esse conjunto de atores que participa na governação, quer se queira, quer não, é a que a divulgação destes dados se dirige. Cabe a esses atores utilizarem e usarem os dados que vão sair destes inquéritos. Exato. Sim, sobre essa questão, eu acho que o impacto aqui tem também a ver com a questão da utilidade, não é? Qual é que é a utilidade desta recolha de indicadores? E, portanto, nós, seguindo aquilo que tem sido a lógica deste processo que nós temos com a FONG e com outras organizações da sociedade civil santomenses, nós partimos sempre da investigação. Nós precisamos dessa investigação e dessa recolha de dados depois para o nosso trabalho de influência política, da monitoria, da advocacia social, não só, aqui em várias frentes, não é? Não só com os decisores políticos, mas também com outros atores da sociedade civil, com os jornalistas. Portanto, vocês também vão precisar destes dados, não é? Ou seja, são dados que ficam disponíveis para um espectro muito alargado da sociedade, mas, num primeiro momento, será para nosso consumo interno e para a nossa utilização. E para além daquilo que é o primeiro produto que será o relatório, nós depois vamos ter aqui alguns desdobramentos, não é? Ou seja, imaginemos algumas brochuras com informação mais simples, em que a gente possa ir a nível descentralizado também discutir esses dados com núcleos, diferentes núcleos da comunidade. Na região autónoma do Preço. Exatamente, e que tenha um tipo de população que não lê o relatório inteiro, não é? Mas que percebe, se tivermos uma linguagem mais infográfica, mais simples, percebe o que é que estamos a transmitir e discuti-los também com essa população. E não só a jusante, como também a montante. Falar com decisores políticos, ir ao Parlamento, aos ministérios, devolver também a informação que vamos extrair dos próprios ministérios, da saúde, da educação. Portanto, fazer a partir desta recolha para depois fazer esse movimento, não é? Bem, os telespectadores podem ligar para os números 985 8825, repito, 985 8825 ou 907 4862. Repito, 907 4862. Bem, podem ligar e formularem perguntas aqui aos nossos convidados. Hoje estamos a falar da criação, portanto, de um observatório, uma parceria que envolve a FONG-STP, a CEP, neste caso, o Centro de Estudos sobre a África da Universidade de Lisboa e também a Associação das Mulheres Juristas. Então, os telespectadores podem colocar perguntas ou, eventualmente, alguém que esteja na posse desta ou daquela informação e, portanto, avançar. Não hesitem, liga para estes números que eu anunciei anteriormente. Bem, disse que esses dados que vão ser recolhidos poderão ser, não será, portanto, uma propriedade, digamos assim, exclusiva de quem vai os produzir, né, neste caso. Não, nós queremos divulgar o mais possível, não é? Por isso é que nós precisamos que eles sejam credíveis e assentes em factos, em informação que é recolhida no terreno e que depois é validada precisamente pelo professor Carlos Sangerman.
para além de um primeiro momento em que vamos tentar sistematizar aquilo que é mais significativo em cada um dos indicadores, a questão do saneamento, o acesso à justiça, o acesso à água potável, o acesso, por exemplo, a uma coisa tão simples como a saúde materno-infantil, acesso a consultas pré-natais. Portanto, estes vários indicadores que vamos recolher, ver aquilo que podemos priorizar e depois, a partir daí, fazer esses desdobramentos, digamos assim. Portanto, espero que estes dados, eventualmente, não venham a colidir com outras informações que estão disponíveis, também feitas por outras organizações parceiras de São Tomé e Príncipe, não é? Não é isto? Não, repare, os dados têm muito a ver com as metodologias que são escolhidas, não é? Quer dizer, é vulgar haver estatísticas que, na realidade, são estatísticas estimadas a partir de outras realidades. O processo de construção dos números da estatística tem muito mais de indefinições do que a maioria das pessoas julga. Não é? Vou-lhe dar um exemplo, não tem a ver com isto. O produto interno bruto, o PIB, a produção de um país. A produção de um país, que é usado por tudo o que é decisores políticos, organizações internacionais e tal, tem uma dose de estimativa enorme. Porque basta pensar um bocadinho na impossibilidade de recolher aquilo que uma boa parte da população produz. Seja aqui, seja em Portugal, seja em França, seja em todos os lados. E, portanto, o modo como se chega aos números pode dar origem a números diferentes. O que interessa é que os números não se afastem muito uns dos outros. Se se afastarem, alguma coisa está mal em alguma das fontes de informação. Se forem no mesmo sentido, é perfeitamente aceitável, desde que com as metodologias sejam diferentes. Exato. Bem, portanto, esses dados vão ser recolhidos e depois de estarem na posse das referidas instituições, vão ser disseminadas tal como fez referência, não é isto? Exatamente. Nós temos aqui várias atividades nestes dois projetos que eu posso referir o nome. Um deles é o Observatório de Políticas Públicas e Governação. O outro projeto, que é financiado pela Cooperação Portuguesa, o outro é Melhor Governação, Mais Direitos, Mais Cidadania, que é financiado pela União Europeia. São dois projetos que se complementam. Nós vamos ter aqui duas dimensões diferentes, uma a governação e as políticas públicas e outro o Observatório de Direitos. E um vai informar o outro, não é? Ou seja, os dados que nós conseguimos extrair e conseguimos ter acesso neste Observatório de Direitos, vamos também usá-los nessa influência política que os vários parceiros querem implementar ou querem levar a cabo nas suas ações com decisores políticos, não é? Para a definição de políticas públicas melhores. Nós, por exemplo, no último projeto, nós procuramos influenciar a melhoria da lei da paridade, a lei do acesso à informação, também a criação de um Conselho Consultivo da Sociedade Civil e, como estava a dizer anteriormente, há sempre alguns sobressaltos cada vez que muda a legislatura, não é? Cada vez que há eleições e que o partido também muda no poder, portanto há essa necessidade muitas vezes não de recomeçar, mas de partir de um outro ponto de partida, passa a redundância, para fazer essa abordagem aos decisores políticos, aos ministérios, para levar ao Parlamento, para levar a cabo essa influência política para a melhoria da legislação. E, portanto, nós também vamos querer utilizar esses dados para este trabalho que fazemos de definição de políticas públicas. Olha, já agora deixe-me acrescentar, a nível de base das escolas, dos centros de saúde e das estruturas de base dos países, o que foi feito, inventámos um instrumento de divulgação na Guiné, para a Guiné, que foi
fazermos uma exposição dos resultados com aspectos gráficos atraentes para as pessoas, com fotografias, com gráficos, e que, feitas em formato que são transportáveis de um lado para o outro, o que significa que eu posso ter um instrumento que me vai permitir animar debates em coisas como uma escola secundária no Príncipe, sem problemas nenhum. E que se torna um instrumento, essas pequenas exposições dos resultados, torna-se um instrumento atrativo para quem não tem ou paciência ou vontade de ler uma coisa deste tamanho. Essa também é a ideia quando tivermos os resultados dos indicadores e tivermos o relatório concluído, os vários produtos que temos pensados, para além das brochuras, desses encontros a nível central e descentralizado, é também fazer uma pequena exposição precisamente com esses elementos mais infográficos, mais visuais, que traduzam aquilo que podem ser os dados que muitas vezes é difícil de conseguir traduzir por miúdos, não é? Mas vamos tentar fazer essa produção e acho que vamos conseguir, que isso também na Guiné-Bissau também temos conseguido. E, de facto, é um instrumento bastante itinerante que nós podemos transportar e é leve, são painéis que podemos levar para as várias regiões para fazer também esse debate com escolas, com diferentes comunidades. Acho que pode ser interessante, sim. Partindo da experiência da recolha de dados de políticas públicas e de governação, se quisermos até boa governação, e com este que se pretende do Observatório de Direitos, que ilações se pode tirar? Acredito que tiveram algumas dificuldades porque um dos grandes problemas são as fontes de informação. Portanto, se de facto, nesta primeira abordagem de política pública de governação, tiveram, portanto, esses problemas, o que é que se pode esperar do Observatório de Direitos? Sim, como eu tinha dito na primeira intervenção, este processo que nós temos levado a cabo com a FONG já tem mais do que uma década, não é? Exato. E, portanto, nós sentimos uma evolução positiva, de facto, no acesso a alguma informação e também na articulação com diferentes atores. E, portanto, aquilo que nós sentimos, eu não posso falar enquanto ACEP, mas enquanto parceria, estou também a falar aqui em nome dos nossos parceiros que nos têm dado esses inputs, essas considerações, é que a sociedade civil tem conseguido afirmar-se também como ator político. E aqui, quando falo político, não é um ator partidário, não é político porque a política pode ser tudo. E nós queremos também estar na definição de políticas públicas, é também um movimento político. E, portanto, tem aberto aqui brechas para estar também no espaço público, na definição. Ainda não consegue estar muito à mesa das negociações, não é? Mas vamos lá chegar, não é? Nesse diálogo político mas conseguem ser um elemento influenciador. Já se sente, exatamente, já se sente essa abertura maior. Por exemplo, posso dar um exemplo de um dos últimos relatórios que nós produzimos, creio que foi o da monitoria do Orçamento de Estado nos setores de água e saneamento. Houve abertura de uma das comissões parlamentares para o apresentar dentro do Parlamento. Portanto, isso é inédito, não é? Um relatório produzido pela sociedade civil ser apresentado aos deputados dentro do Parlamento. Isso aconteceu há uns 4 ou 5 anos. Portanto, há essa abertura, há essa legitimidade também, porque as organizações de sociedade civil também podem ser um pouco aqui a ponte, não é? Entre as comunidades onde operam e os decisores políticos, onde essas pessoas não têm acesso direto e podem servir desse veículo. No acesso à informação é que nós ainda temos um trabalho a fazer, sim, e por isso estas organizações, e não estou a falar só desta parceria, mas também ao nível da rede de sociedade civil para a boa governação, estão a tentar que seja implementada a lei de acesso à informação e é uma das prioridades nos próximos meses também, continuar esse trabalho e tentar que essa lei seja aprovada. E de que forma é que veem, portanto, os decisores políticos se apropriarem dessas informações que são contidas, portanto, nos relatórios? A apropriação tem a ver também com o conhecimento desses relatórios, não é? Se eles não tiverem acesso, não conhecerem, não se podem apropriar.
Portanto, o que nós vamos fazer e que fazemos cada vez que produzimos investigação, porque as nossas ações partem sempre desta investigação, por parte da sociedade civil, é depois de tentar, um dos primeiros movimentos, digamos assim, é bater à porta de ministérios e do Parlamento para apresentar aos decisores políticos. Ou, se não formos diretamente ao Ministério ou ao Parlamento, convidá-los, quando fazemos apresentações noutros espaços, como a Universidade de São Tomé ou mesmo o Centro Cultural Português, convidar também a pessoa responsável de tutela para integrar o painel e para discutir os dados connosco. Portanto, é sempre isso que nós tentamos. E a partir daí, isso depois é uma decisão dos próprios governantes de se apropriarem ou não. Mas não fica por aí também o processo de influência política, não é? Tentamos envolver outros atores da sociedade, tentamos, por exemplo, falar disso na televisão, na rádio, nos jornais, nos nossos canais, diretamente também com a sociedade, e tentar, de facto, que seja um tema falado e que eles possam apropriar dele, não é? Portanto, a nossa ideia é sempre disponibilizar esses dados para que depois eles também possam utilizá-los no seu dia-a-dia. Nas decisões. Exatamente. Olha, que visão o Centro de Estudo sobre a África tem da realidade dos direitos sociais, económicos e não só, portanto, no conjunto dos países africanos de língua oficial portuguesa, particularmente o caso de São Tomé e Príncipe? Eu penso que não é assim de dizer que há uma visão única dentro de um centro de investigação, não é? Ou seja, os investigadores têm necessariamente visões variadas, porque esse tema não é um tema muito linear, não é? É um tema muito complexo e tem versões variadas. A versão que eu tenho, pessoalmente, é que desde as independências até hoje houve uma evolução positiva. Com altos e baixos, como em todos os países que saíram de uma independência de um poder colonial, mas que é como se esses altos e baixos tivessem este sentido. Ou seja, pioram um bocadinho, melhoram um bocadinho, pioram, melhoram, mas a tendência é sempre para uma melhoria. Há alturas em que estão piores, há outras alturas em que estão melhores, mas, de uma forma geral, é um conjunto de países que tem vindo pouco a pouco a melhorar. Aqueles países como Angola e, em parte, Moçambique, que tiveram guerras civis, andaram mais devagar. Os países que não tiveram guerras civis andaram mais depressa. Mas, com mais instabilidade ou menos instabilidade. Os dois países que tiveram mais estabilidade, que foi Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, os indicadores mostram que andaram mais. Mas no mundo assaz globalizado, não é? Com os crescentes problemas que nós vemos hoje, quer que olhamos, portanto, para o mundo e vemos, portanto, a questão hoje com essa situação, portanto, das crises climáticas, olhando para o caso do não São Tomé e Príncipe não tem este problema, do caso do Sudão, etc., por aí fora, como é que se pode visualizar estes problemas, a questão, portanto, dos tais direitos que se pretende, num contexto que não é tão, como é que é dizer, que não é tão atrativo, digamos assim. Nós sabemos que hoje há muitos problemas, já tivemos com a questão da Covid e agora com os problemas de conflitos de natureza bélica, etc. Como é que se pode? Repara, eu tenho tendência para pensar que o longo prazo é uma coisa, o curto prazo é outra, não é?
Mas o que é? Portanto, Ao curto prazo, eu no o que é longo, que é? no curto prazo eu posso passar 20 ou 30 anos péssimos. E a longo prazo? Repare, o princípio do século XX, até metade do século XX, foi uma desgraça. Teve 2 guerras mundiais e teve fome em muitos países que não foi brinquedo. Agora, no longo prazo, o que é hoje a realidade, o que é hoje a vida, não tem nada a ver com o que era há 150 anos. É muito melhor do que era. Claro, claro, pois. Continua a haver, falou-me do Sudão, eu posso lhe falar também de outras áreas. Qual é a grande diferença no longo prazo? É que aqui a televisão de São Tomé está a falar nisso. Pois. Eu ainda me lembro de aparecer nos jornais um massacre feito na República Democrática, no que é hoje a República Democrática do Congo, O antigo o antigo Zaire, e que teve guerra civil muito forte logo depois da independência. Eu ainda me lembro da notícia do massacre aparecer porque havia uma série de corpos que tinham vindo pelo rio abaixo e tinham dado a uma cidade. Porque ninguém sabia que tinha havido esses massacres. Ou seja, hoje em dia, a chamada globalização, ou seja, faz com que eu saiba e posso ter ação ou preocupar-me, no mínimo, com aquilo que se passa no Sudão do Sul. Há 50 anos, isso não existia. Portanto, eu tenho tendência para pensar que o facto de, hoje em dia, a informação ser instantânea e muitíssimo alargada faz com que os decisores, a sociedade em si, também tenha mais capacidade de se preocupar com os problemas existentes. E a partir do momento em que se está informado e se pode preocupar, procura soluções, como sempre fez. Não piora, procura soluções. E esta procura de soluções que estamos constantemente se quisermos, não à procura, utilizando essa expressão. Estamos permanentemente à procura e, de uma forma geral, vamos melhorando. É evidente, se me disser, a Ucrânia há 20 anos vivia melhor do que vive agora, é evidente. Os países do Médio Oriente, é evidente. Mas mesmo assim parece... Agora, não raciocinando com base num único país ou numa única zona, o mundo em geral tem melhorado. O mundo em geral melhora. Exato. A Ana partilha desta opinião. Sim, mas mesmo assim parece que se nós olharmos para aquilo que é a informação hoje em dia, parece que temos 2 conflitos no mundo, não é? A Ucrânia e Gaza. Mas há outro, é aquilo que o professor também estava a dizer, mesmo hoje em dia há muitos conflitos que não são mediatizados, não é? Longe da vista, longe do coração, ou seja, nós nem nos apercebemos de que estão a existir ou o impacto também que tem na vida das pessoas. O Iémen, por exemplo, é um longo conflito, ou o Sudão do Sul, que neste momento nós não sabemos o que é que está a passar, portanto, porque o foco mediático não está lá, não é? Quem diz isso diz outros conflitos também latentes. Mas de facto temos grandes desafios. São desafios que se colocam as organizações da sociedade civil. Sim, também, sim. Não, e devia-se estar a falar de paz e não de guerra, mas quer dizer, parece que estamos numa escalada contínua para a guerra, não é? Mas em termos de, voltando aqui um bocadinho ao contexto de São Tomé e aos desafios, a questão da agenda climática também, sendo um pequeno país insular, caracterizado como país em desenvolvimento insular, tem também grandes desafios, não é? Nessa área, e isso também está a ser discutido a nível internacional, no seio das Nações Unidas e noutros fóruns. E nós, este ano, este ou o próximo, vamos começar já a falar no pós-Agenda 2030.
E isso é uma das questões também, a questão da paz também, portanto, a questão das migrações, porque há muitos refugiados, não só da guerra, mas também climáticos. Portanto, há muitos desafios que a sociedade civil também está a atravessar. A par disso, aquilo que nós temos sentido também é um fechamento do espaço cívico. E isto não é um problema do hemisfério sul ou dos países em desenvolvimento, na própria Europa também assistimos a isso, a esse fechamento da sociedade civil. Mas a que se deve esse fecho? O espaço cívico. Por exemplo, nós temos ONGs que são criminalizadas quando fazem auxílio a pessoas no Mediterrâneo, e que não devia acontecer. Também temos criminalização de protestos espontâneos, isto para falar na Europa. Temos grandes desafios à liberdade de imprensa. Portugal goza de um ambiente favorável também à liberdade de imprensa, mas a nível europeu e de outros países isso também é um desafio. E por isso é tão importante a sociedade civil se posicionar e também continuar este trabalho de influência política, de pôr o pé na porta, não é? para dizer a quem manda que nós também queremos estar à mesa das negociações, também queremos ter uma palavra a dizer. Portanto, é muito importante sabermos qual é que é o nosso papel e ter um papel ativo nesse movimento. Fazer nos nossos pequenos contextos, fazer também esse movimento. Repare, no fundo, se me permite, os movimentos, a maneira como nós governamos os países e como se governa o mundo, ela própria está em transformação. Não é? As organizações da sociedade civil agora são quase um agente político, um ator político importante. Aqui há alguns anos não eram. Exato. Justamente sobre essa questão ambiental, não é? São Tomé e Príncipe, neste momento, tem a presidência rotativa da CPLP, escolheu a questão da biodiversidade, sustentabilidade e juventude como um marco, digamos assim, nos próximos 2 anos. E o facto de São Tomé e Príncipe ser uma ilha, tem havido ações por parte das Nações Unidas de apoio aos países insulares para que possam justamente fazer face a essa questão das mudanças climáticas. E nós aqui em São Tomé já estamos a sentir. Não é? Nunca se viu tanto calor em São Tomé e estamos num período que é o mês de abril, tão chuvoso e que com muita intensidade. Eu creio que são questões justamente que constam desta análise quando fazia referência aos tais, portanto, direitos ambientais, etc. Sim, ou seja, no fundo, os direitos ambientais foram-se instalando como uma questão à qual a humanidade tem que olhar e fazer alguma coisa, precisamente porque começaram a ser um problema, não é? Quando a população humana era metade do que é hoje, a relação com a natureza era outra coisa. Era diferente, não é? Não havia um peso sobre os recursos naturais que há hoje. Nem havia a tecnologia, nem havia o peso. Atualmente, há esse peso e há que gerir a relação com o ambiente. E isso é da competência e do âmbito dos governos, dos parlamentos e também das organizações da sociedade civil. Da governação alargada, dos atores da governação alargada, que incluem a sociedade civil. Nas COP, nessas cimeiras do clima, de facto as pessoas, os representantes que são mais vocais são precisamente de pequenos estados insulares, porque aí é muito mais visível o impacto das alterações climáticas. Por exemplo, há uns tempos ali um relatório sobre São Tomé e Príncipe que dizia que em 20 anos perdeu 4% da sua face terrestre. Portanto, se de 20 em 20 anos perdermos 4% da mancha terrestre, não é? Quer dizer, ficamos reduzidos a pouco. Portanto, é uma coisa muito visual. Quando nós dizemos que as alterações climáticas estão aí e estão na ordem do dia, há 20 anos era uma coisa, mas nós, hoje em dia, é muito visual. Por exemplo, num país como Portugal,
em agosto, ir ver uma barragem e vê-la abaixo do nível do mar, portanto, vê-la vazia. Portanto, são coisas que têm bastante impacto também na agricultura, etc. E num país como São Tomé e Príncipe, que também vive muito da agricultura e daquilo que é a sua natureza, o turismo, etc., é também uma questão muito, muito premente. Agora, há contradições em todos estes processos, não é? Ou seja, há países que defendem umas linhas, há outros países que defendem outras, não é? E no ambiente, todos sabemos que as grandes cimeiras do ambiente dão normalmente poucos resultados, precisamente por causa dessas discussões e dessas contradições. Ou seja, nada disto é linear. Nada disto é uma coisa simples, nada disto é linear. Eu defendo uma posição, o país do lado pode defender outra diferente, ainda que seja por achar que eu estou a inventar um problema, não é? Mas pode, e é isso que se passa no ambiente. A questão dos efeitos de estufa, a questão de que os países em desenvolvimento deviam fazer não sei o quê por causa dos efeitos de estufa. Mas qual deviam? Os efeitos de estufa são localizados noutros países que não têm nada a ver com os países que têm menos rendimento. Exato. Voltando aí da questão, portanto, do inquérito, os inquiridores foram selecionados de forma aleatória, digamos assim? Não, foram selecionados por entrevista. Nada de aleatoriedade. E, por exemplo, porque, repare, esta atividade dos inquiridores não é um meio de vida. Ou seja, os inquiridores normalmente não conseguem viver de fazer inquéritos. Mas então é um ato... É um complemento. E, portanto, são pessoas que devem ter profissões que lhes permitem viver, mas que têm motivação suficiente para fazer este tipo de inquéritos e que recebem por isso, mas têm motivação não só económica. Não é? É, no fundo, o fazer inquéritos nesta área dos direitos... Tem também disponibilidade, não é? Sim, tem que ter disponibilidade. Tem que ter profissões que lhes permitem disponibilidade para, nestas alturas, fazer os inquéritos. E que estão inseridos nas comunidades. E são pessoas que fazem desta ação de fazer este tipo de inquéritos um ato de ação social, de ativismo. Não é? Bem, já se sabe que vão estar presentes nos 6 distritos, na região autónoma do Príncipe, e que justamente vai finalizar em maio, não é? Não, os dados são recolhidos até final de maio. Final de maio. Depois há que fazer a análise dos mesmos, quer dizer, escrever um livrinho deste não leva tão pouco tempo como isso tudo, não é? Pois leva algum tempo. Leva algum tempo. Sim, a validação da própria informação também. A recolha é feita até final de maio, não é? Depois a validação de todos os dados e a introdução na matriz, portanto, é um processo ainda um bocadinho demoroso. Por isso... É à vontade mais um mês ou 2. Mais ou menos. Mas a minha preocupação é que estamos num período chuvoso e até maio não sei se eventualmente as condições climatéricas permitirão que estejam nos locais onde deveriam estar. Pois, olha, posso lhe dizer que eu também tive esse receio quando me apresentaram o calendário. Porque na Guiné-Bissau há várias regiões que nesta época da chuva não se podem fazer inquéritos. Aqui os inquiridores disseram-me que eles conseguiriam fazer. Ou seja, o período é relativamente alargado e, portanto, dada a maneira como chove e o facto de eles viverem nas zonas, não é? Que eles dizem-me que fazem os inquéritos também. Não há aquela impossibilidade de se deslocar, não é? Pois, como okay. há no caso da Guiné-Bissau, em que há zonas que ficam isoladas por causa as chuvas dão cabo das estradas e as zonas ficam isoladas, pura e simplesmente. Se considerarmos que é preciso estender também...
Toda a maneira, era isso que eu ia dizer. Toda a maneira, se houver, sim, toda a maneira, se houver regiões em que se verifique que por causa da chuva não é possível fazer neste período, pode-se estender um pouco, não há problema, porque, repare, o recenseamento é que é feito todo no mesmo dia. Não é? O recenseamento é todo reportado a um dia do ano. Aquilo que o inquiridor pergunta é, você no dia tal, o que é que fez? Em que casa morava, que era a sua família, pá. Aqui não, eu posso fazer perguntas ao longo de um mês sem problema nenhum. Não tenho, é o tipo de inquérito que não é tão rígido como um recenseamento. E curiosamente, a falar de recenseamento, este inquérito coincide com o recenseamento geral da população e habitação que se vai realizar este ano. Não é? Espero que... Isso é extremamente útil porque a verdade é que em todo o mundo só há uma operação estatística que apanha toda a gente, que é o recenseamento. Só há essa. Todas as outras são amostragens. São feitas por amostra. E o facto de serem feitas por amostra significa que têm que ter o recenseamento. Senão eu não consigo construir uma amostra decente. Pois, este ano ainda vai haver o recenseamento geral da população e habitação. E o vosso recenseamento foi feito em 2012. Pois. Portanto, não é há tanto tempo como isso tudo. E, portanto, dá para construir as amostras ainda razoavelmente. Não é há tanto tempo. Espera-se que venhamos a ter uma boa amostra. Sim. Não é difícil fazer uma amostra de famílias no país como São Tomé. Não é difícil. As pessoas estão muito concentradas. A nossa ideia depois é fazer também a devolução da informação nos vários distritos. Nas principais localidades dos vários distritos, que é onde vai haver recolha de informação e a exposição, pelo menos, deve lá ir. E, portanto, esse observatório, digamos assim, que independentemente desta ação que vai decorrer até maio, que não seja, portanto, o início de um longo processo, digamos assim. Não, espera-se, digamos assim, vamos lá ver. Não é um longo processo no sentido em que se arraste o apuramento disto, não é isso. O observatório agora veio para ficar. Sim, eu espero que sim. É o primeiro exercício. É o primeiro exercício. É o primeiro exercício. Porque, repare, seja eu posso variar as áreas, seja interessa ter pontos de comparação. Ou seja, interessa-me fazer, se eu faço agora os inquéritos de recolha de dados, interessa-me daqui a um ano ou dois voltar a fazer os mesmos e ver como é que evoluiu. Não é? Aliás, acaba por ser uma medida do impacto. Se as coisas piorarem em certas áreas é porque não teve impacto nenhum. Não é? Se melhorarem é porque deu alguma contribuição. Aquilo que nós temos feito, naquele primeiro momento que fizemos com o Observatório, ainda não é bem, não está constituído ainda um Observatório de Políticas Públicas, mas a ideia também é criar um Observatório de Políticas Públicas e Governação a partir da sociedade civil, não é? Da iniciativa da sociedade civil. E aquilo que nós tentamos sempre fazer é que o relatório seja feito pela sociedade civil cá, mesmo que tenha o apoio de um consultor interno, um consultor externo que tem tido, não é? Por exemplo, o relatório sobre a monitoria do Orçamento Geral do Estado em matéria de obras públicas, que foi feito em 2014, em que foi a vários distritos ver o estado em que estavam as obras públicas que estavam comprometidas ou que deviam estar já terminadas. Portanto, haver essa vigilância, digamos assim, da parte da sociedade civil, daquilo que é a governação, não é? Das várias dimensões da governação. E aquilo que nós queremos agora com o Observatório dos Direitos é complementar esses exercícios que já temos feito, não é? Portanto, haver uma sociedade civil que é ativa, que está vigilante e que quer dialogar com o espectro muito alargado da sociedade. E quer também que estes dados estejam disponíveis para os diferentes quadrantes, desde a sociedade civil em geral, jornalistas, até aos decisores políticos que se quiserem utilizá-los e se tiverem essa abertura. E têm tido essa abertura também para discutir os dados connosco e para
e para também os integrar naquilo que é a sua definição de políticas públicas. Portanto, é tentar, e acho que temos conseguido, ser um parceiro de diálogo, essencialmente. Exato. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só queria terminar dizendo que este observatório vive dos dados recolhidos, o que significa que sejam as instituições, as escolas, os centros de saúde, sejam as famílias, têm que dar os dados. Ou seja, eu aquilo que queria era tornar claro para toda a gente que possa estar a ver que sem a colaboração, sem a boa vontade das pessoas às quais lhes aparece o inquiridor, não há esta recolha. Portanto, as pessoas devem facilitar o trabalho de recolha. Mas os inquiridores estão bem identificados nas suas comunidades, não é? Sim. E depois serão identificados, serão com algum uniforme, etc. Não, uniforme não, mas tem um crachá. Sim. Para que não se confundam com outros inquéritos, digamos assim. E são identificados e explicam às pessoas o que é que vão fazer. De uma forma geral, a experiência que nós temos é que as pessoas aceitam, mas não faz mal nenhum aproveitar aqui a vossa abertura de estarmos aqui para reforçar isso, seja no caso das instituições, seja no caso das pessoas, das famílias em si. Eu acredito que o trabalho do inquiridor será fundamental, não é? É bom que eles sejam ágeis e que saibam, portanto, de facto, fazer. As perguntas estão já no inquérito e acredito que haverá total abertura por parte das pessoas em dar esta ou aquela informação. Assim seja. É também os meus votos, os nossos votos. Exatamente. Bem, acredito que tocamos em tudo. Não sei se têm algo a acrescentar à volta dessa questão, portanto, do inquérito que vai ser feito no âmbito do Observatório de Direitos, não é? Sim. E então, não sei se a Ana Filipa quererá acrescentar alguma coisa. É só reforçar esse apelo para que haja abertura por parte das diferentes instituições, porque também vamos recolher informação do Ministério da Saúde, da Educação, não é isso que está... Sim, as instituições em geral, aquelas das áreas. E também da parte da própria sociedade, porque de facto, sem termos esses dados, não podemos também melhor conhecer aquilo que é o contexto e a situação dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe e delinear aquilo que podem ser atividades futuras para, no fundo, tentar influenciar aquilo que são as políticas públicas para um melhor bem-estar e uma melhor qualidade de vida também em São Tomé e Príncipe. Então, aqui os meus agradecimentos à Ana Filipa Oliveira, da CEP, Associação para a Cooperação entre os Povos, e Carlos Sangerman, se é assim que se pode dizer. Isso vem da pronúncia de... Francesa, vem da palavra Saint-Germain. Saint-Germain. Curiosamente tem um bom clube de futebol. Paris Saint-Germain. Então, muito obrigado. Não é? Eu espero que, de facto, recordo que é do Centro de Estudos sobre a África da Universidade de Lisboa. Bem, nós também queremos agradecer aqui os telespectadores que nos acompanharam, embora saibamos que não tiveram ocasião de telefonar, mas o importante é que nós passamos a informação e que saibam que vai ser feito este inquérito no âmbito do Observatório de Direitos e o nosso muito obrigado.